Olá, eu sou a Rita, bem-vindos à minha cozinha, mais uma semana e, como sempre, uma receita doce. A Páscoa já passou e, muito provavelmente, vocês terão aí por casa ovos cozidos que vos terão sobrado do vosso folar. Se não têm, aconselho-vos a que vão cozer ovos porque não vão querer perder a receita desta semana. É uma receita de umas bolachinhas italianas de limão que se chamam canestrelli e que a principal característica é que usam ovos cozidos na massa. Na verdade, gema cozida. Um bocadinho à semelhança dos nossos húngaros que eu já vos ensinei a fazer aqui no canal há bastante tempo. Vou deixar aqui o link e foi exatamente nessa massa, nessa receita dos húngaros que eu me inspirei para criar esta massa dos canestrelli para que seja muito fácil para vocês fazerem. As principais diferenças entre a massa dos húngaros e destas que vos vou ensinar a fazer hoje é que os húngaros fazem-se com uma massa muito neutra, com amido de milho e são normalmente depois cobertos com chocolate, isso é que lhes dá um bocadinho a graça. Já os canestrelli são feitos com uma massa mais aromática de baunilha e sobretudo carregadinhos de sabor a limão. Não levam nenhuma cobertura, são apenas cobertos com açúcar em pó. Em vez de amido de milho, como os húngaros, são feitos com fécula de batata e o formato tradicional é assim mais ou menos como se fosse uma flor. Por isso, se vocês gostam da textura da massa dos húngaros, aquela assim textura meio esfarelenta, e se gostam do sabor a limão e baunilha, acho que vão adorar aprender a fazer também estas canestrelli e vão sobretudo adorar comê-las também. Vamos precisar de 3 ovos cozidos, nós só vamos usar as gemas, não vamos usar as claras nesta receita, e vamos precisar ainda de manteiga, açúcar em pó, farinha, fécula de batata. Se vocês não tiverem fécula de batata, a receita também funciona com amido de milho, mas não vão ficar umas canestrelli autênticas. E depois, para aromatizar, baunilha e limão. Tenho aqui então os meus 3 ovos cozidos que eu cozi em água a ferver por 10 minutos e vocês podem perfeitamente usar, como eu vos disse, os ovos que vos tenham sobrado do folar, mas este ano eu fiz folar sem ovos cozidos, portanto cozi estes à parte e agora vamos descascá-los e retirar as gemas e eu estas claras normalmente uso para fazer saladas. Tenho aqui as minhas 3 gemas cozidas que vou reservar e agora numa tigela vamos colocar a manteiga bem amolecida, o açúcar em pó e vamos mexer bem com uma colher ou com uma batedeira que tenha aquelas varas torcidinhas, ou se fizerem numa batedeira de mesa com a pá, batemos 2 minutinhos até que fique assim um creme bem espesso. Vamos depois colocar os aromas, neste caso as raspas de limão. Eu estou a usar um limão bem grandinho porque eu gosto que elas fiquem mesmo carregadinhas de sabor a limão e a baunilha. Mexemos muito bem para incorporar e agora vamos juntar as gemas. A maneira mais fácil que eu acho de nós termos de juntar as gemas para que elas fiquem completamente desfeitas e sem se perceber pedaços de gema na massa é passá-las por um passador fininho. Vão pressionando bem as gemas, esfregando-as praticamente no passador que elas vão ficar completamente raladas e perfeitamente imperceptíveis na massa. Envolvemos muito bem as gemas e por último vamos misturar os ingredientes secos, a farinha e a fécula de batata. Começamos a mexer aqui com a colher, mas vocês vão reparar que esta massa é bem seca. Se vocês estiverem a fazer com uma colher e uma tigela como eu, vão ver que é bem mais simples irem lá com a mão e pressionarem, apertarem a massa até que tudo se ligue. Vocês vão ver que nos segundos vão ter uma bolinha de massa bem lisinha como esta e que não pega aos dedos. Está prontinha a usar. Como eu vos disse, o formato típico destas bolachinhas são como se fosse uma flor com um buraquinho no meio, então procurei o mais parecido que tinha em casa, este cortador redondo com as bordinhas caneladas e um bico de pasteleiro para o centro. Agora vamos esticar a nossa massa e vocês, se quiserem, podem fazer como eu, que é colocar a massa assim que acabam de fazer entre 2 folhas de papel vegetal e irem esticando com o rolo, deixam a massa com cerca de 1 cm de altura, que estas bolachinhas a massa tem que ficar mais alta do que a maior parte das bolachinhas. Se preferirem, em vez de fazer assim, podem levar a vossa massa ao frigorífico cerca de 1 a 2 horas para que ela esteja mais firme e então esticam diretamente na bancada com um bocadinho de farinha. Vão cortando então as vossas bolachinhas com o cortador que vocês tiverem e depois com uma espátula e muito delicadamente vão transferir as bolachinhas para um tabuleiro forrado com papel vegetal. E só depois das rodelinhas já estarem no tabuleiro é que vamos retirar o miolo, o centro, para criar aquele efeito de flor. Eu estou a usar um bico de pasteleiro para fazer isto, mas se vocês não tiverem, penso que até um dedal deve servir. Estes restinhos de massa que vos sobram e o resto de massa também que sobrou de cortarem as bolachas grandes, podem voltar a unir
voltar a esticar e voltar a cortar bolachinhas e fazer isto até terminar toda a massa. Quando tiverem as vossas bolachinhas prontas, vão ao forno pré-aquecido a 180 graus durante cerca mais ou menos uns 15 minutinhos ou até que elas comecem a ficar ligeiramente douradas. Estas bolachinhas nós não queremos que elas ganhem muita cor, quando estiverem assim a ganhar uma cor sobretudo nas laterais, estão prontinhas. Deixamos arrefecer e depois é só polvilhar abundantemente com açúcar em pó. Eu sou tão fã desta massa, da textura, do sabor, destas bolachinhas simples, despretensiosas, mas deliciosas. Acho que vale muito a pena experimentarem estas bolachinhas e vejo-vos para a semana, quinta-feira, às 10 da manhã, com outra receitinha doce. Até lá!